Sou peregrino aqui, em terra estranha estou, no reino. Bem-vindo ao podcast Estrangeiros e Peregrinos. A mensagem de hoje será apresentada por Dennis Allen. Hoje é dia de passear pelos livros da Bíblia. E já chegamos ao livro de Marcos, no Novo Testamento. No final desta mensagem, darei a resposta à pergunta 751 e uma nova pergunta. Mas primeiro vamos falar sobre o livro de Marcos. É o menor dos 4 registros do Evangelho no Novo Testamento e um excelente ponto de partida para conhecer a história de Jesus. Marcos se destaca entre os evangelhos por ser breve, objetivo, focado nos atos de Jesus mais do que nas suas palavras. Nesse sentido, é um livro de ação. Este livro inclui várias das parábolas e outros ensinamentos do Senhor, mas dá uma ênfase aos milagres realizados e à maneira que ele se conduzia no meio do povo. O Novo Testamento relata algumas informações sobre João Marcos, reconhecido desde a antiguidade como o autor deste livro. Ele era filho de uma mulher chamada Maria, dona de uma casa espaçosa em Jerusalém, onde cristãos se reuniam. Atos capítulo 12, versículo 12. O primo de Marcos, Barnabé, conforme diz Colossenses 4, versículo 10, era um dos pregadores mais influentes no trabalho relatado no livro de Atos. Barnabé foi o apelido deste homem que ele recebeu pelas suas atitudes de exortar, animar e encorajar os irmãos, em Atos capítulo 4. Quando Barnabé e Paulo partiram na sua viagem missionária, levaram João Marcos como auxiliar. Ele acompanhou o trabalho em Chipre, mas desistiu quando a viagem ficou mais difícil. Atos capítulo 13. Por este motivo, Paulo recusou levar Marcos na sua segunda viagem. Ele achou melhor levar para a Ásia e Europa um outro colaborador, Silas. Mas Barnabé e Marcos voltaram para reforçar o trabalho feito na ilha de Chipre. Anos depois, Paulo reconheceu o crescimento de Marcos e seu valor no seu trabalho do Evangelho. Ele foi um dos irmãos judeus que mais ajudava Paulo durante sua prisão, como descobrimos em Colossenses 4 e Filemão, versículo 24. No final da sua vida, Paulo pediu mais uma vez a ajuda de Marcos, 2 Timóteo capítulo 4, versículo 11. Se o comentário de Pedro sobre seu filho Marcos refere-se ao mesmo Marcos, seria mais uma explicação da influência de outro apóstolo na vida deste servo, mas não temos certeza se é o sentido de 1 Pedro capítulo 5, versículo 13. João Marcos teve o privilégio de viver e servir no meio de pessoas que conheciam Jesus pessoalmente e de testemunhar o efeito do Evangelho na vida de milhares de pessoas naquela primeira geração da divulgação da mensagem salvadora de Jesus. Este registro da vida de Jesus foi destinado principalmente aos gentios, talvez romanos. Em contraste com Mateus, o livro de Marcos contém poucas citações do Antigo Testamento. O autor faz questão de explicar costumes dos judeus, Marcos 7, de traduzir palavras do aramaico ao grego, capítulos 3, 5 e 7. Ele também usou o sistema romano para marcar tempo, Marcos capítulo 6 e 13. Na leitura do livro de Marcos, observamos o conteúdo básico por capítulos. Capítulo 1 fala do trabalho de João Batista e do início do ministério de Jesus. Capítulos de 1 a 9 registram as ações de Jesus durante seu ministério na Galileia. Capítulo 10 focaliza o trabalho de Jesus na Pereia, a região a leste do Rio Jordão. Capítulos de 11 a 15 falam da última semana antes da morte de Jesus e registram sua crucificação em Jerusalém. Capítulo 16 fala do período entre a ressurreição e a ascensão do Senhor Jesus. O Evangelho relatado por Marcos apresenta Jesus ativo. O ritmo é rápido,
seguindo as jornadas, as conversas e os milagres do Mestre. A leitura deste evangelho leva, na média, menos de 2 horas e nos oferece uma oportunidade excelente de observar como Jesus agiu no seu contato com homens e mulheres como nós. Os desafios no final do livro, dados para os apóstolos e por eles repassados por outros, como descobrimos em 2 Timóteo 2:2, servem para nos lembrar da importância desta mensagem para todos. Jesus disse aos apóstolos em Marcos 16, versículos 15 e 16, Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer será condenado. Nós temos o privilégio hoje de pregar a mesma mensagem salvadora que Jesus deu para os seus apóstolos. E agora vamos para as perguntas bíblicas do dia. Pergunta 751. Em qual das suas cartas Paulo disse que a avareza é idolatria? Alternativas: A. Romanos, B. 2 Coríntios, C. Filipenses ou D. Colossenses. A resposta, alternativa D. Colossenses. Diz Colossenses 3, versículo 5. Portanto, façam morrer tudo que pertence à natureza terrena: imoralidade sexual, impureza, paixões, maus desejos e a avareza, que é idolatria. Acredito que a pergunta de hoje vai ser um pouco mais difícil. Qual mulher escondeu seu sobrinho, que se tornou rei de Judá, por 6 anos? Alternativas: A. Miriam, B. Jeoseba, C. Mical ou D. Abigail. A resposta no final do próximo episódio de Estrangeiros e Peregrinos. O livro de Marcos é um lugar excelente para começar, para qualquer pessoa que quer conhecer melhor Jesus Cristo, nosso Salvador e Senhor. Obrigado por nos acompanhar nessa jornada pelas Escrituras. Volte amanhã para ouvir mais uma mensagem do podcast Estrangeiros e Peregrinos.